Valeu, obrigado, Luiz Paranhos, conversando com a banda Eterno Astral, em grupo do Ascarias Bros, agora no Pagode, ele que está nesta semana aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no Aquarium Clube do meu amigo Baiar, na 24 de outubro, antigo News Pub, muitas novidades também no litoral, e comigo aqui, Tico Santa Cruz, o Renato, guitarrista do Detonautas, os Detonautas que estão na capital divulgando Detonautas Acústico. Tico, muito obrigado pela presença aqui no nosso Conversa de Bar e também para divulgar esse trabalho maravilhoso. Está aqui, por favor, senhor Ricardo Pantalhão, de volta a trabalhar comigo, hein? Grande Ricardo Pantalhão. Ricardo Pantalhão, Tico, trabalhou comigo no início da carreira, 10 anos já que ele não trabalhava, agora voltou. Tico, boa noite, obrigado pela presença, velho. Boa noite, Fabiano. E aí? Tamo aí, vamos trocar uma ideia, tomar um chopp. Eu não bebo chopp, vou beber um Guaraná e comer uma pizzazinha. Maravilha, é boa pizza aqui do Aquarium Clube. Agora, Tico, quer dizer que agora o trabalho é acústico. Conta pra gente as novidades desse trabalho que o pessoal tá acompanhando. Tá aqui o DVD que o Ricardo Pantalhão mostrou pra gente. Maravilha, esse trabalho é o 5º trabalho do Detonautas, é o 2º DVD da gente. É um trabalho acústico, resume mais ou menos os 4 últimos CDs com os sucessos todos da banda. Mais 2 músicas inéditas, uma está tocando agora, tocando bastante até aqui no Rio Grande do Sul, que é O Inferno São os Outros, e a outra chama-se Só Nós Dois, é uma modinha meio jovem guarda, e 2 regravações, assim, uma do Renato Russo e Flávio Venturini, chama-se Mais Uma Vez, e a outra da Plebe Rude, grande Plebe Rude, chama-se Até Quando Esperar. Então é um DVD que dá uma resumida nos nossos últimos 7 anos e mostra alguns direcionamentos que a gente deve apontar para frente agora. Agora, Renato, como é que pintou esse lance dos Detonautas? Detonautas Futebol Clube, hoje conhecido como os Detonautas, realmente tinha o cunho do futebol desde o início? Como é que foi, velho? Na verdade, o Detonautas Rock Clube, que é o sobrenome da gente, a gente fez exatamente para dar essa cara de união, de time, de união, assim, que rege a banda desde o início. E para marcar um pouco também uma mudança que a gente fez em 2000, de 99 para 2000, quando entraram o Fábio Brasil, que é o baterista, e o DJ Clash. Parente, você? Seu parente. Aliás, o irmão dele se chama Fabiano Brasil. Olha aí, rapaz, esse é o falso, o verdadeiro sou eu, tô brincando. Esse é o homônimo, né? Então a gente colocou esse nome, a gente já tinha o Detonautas, a gente colocou o Detonautas Rock Clube. Agora a gente tem aquela coisa com futebol também, né? O Cleston adora jogar bola, o Tico joga futebol, a gente arrisca de vez em quando. Vamos lá, fala, Tico. Na verdade, o Detonautas Futebol Clube é o melhor time de futebol que existe hoje, entre todos os times de artistas. E a gente não tem nenhuma modéstia em afirmar que estamos abertos para qualquer desafio de qualquer um, inclusive vocês aqui, gaúchos, entendeu? Mas é meu time, hein, velho? Os Paranhos jogam bola, tá aqui do lado. Não tem problema, a gente tem aí nossos mistérios e temos a grande figura, né, que é Cleston, nosso goleiro, que não deixa nenhuma bola passar, inclusive a dos jogadores. Agora a impressão é que o Cleston ficou famoso não pela música, e sim pela sua aptidão no gol, né, gurizada? Agora, Tico, conta pra gente um pouquinho mais da história dos Detonautas. É claro que é uma banda consolidada, a gente já conhece. Agora, para aqueles que não sabem, como foi que surgiu essa ideia? E mais do que isso, cara, como é que vocês viram o sucesso? Que tem gente que não sabe lidar com isso. Vocês como lidaram? A gente começou em 97, a gente se conheceu pela internet, na época que a internet só tinha basicamente chats e conteúdos pornográficos, assim, para quem não fala inglês. Era o famoso ICQ ainda, não? Não, é a Mirk, IRC. ICQ veio em seguida. Então nós, como enfim, não gostamos de conteúdo pornográfico, ficávamos no chat conversando com as pessoas e... Não, é sério, porque, né, as pessoas têm a impressão, olha pra gente, acho que a gente fica vendo site pornográfico, pô, nada a ver. E aí a gente começou a trocar uma ideia e aí eu conheci o Cello, estava na Bahia na época. O Renato entrou em seguida, o Renato mora em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E aí quando ele me mandou na época era aquele Teletrim, né? Hoje em dia a galera tira onda com aquele... Aqui era mob, gurizada, aqui era mob. Hoje a galera tira onda com aquele iPhone, né? Todo mundo tira a moda com iPhone, que nem a gente tirava onda com mob, né? Na verdade. Daqui a 10 anos, quando a gente for rever esse programa, vai ser engraçado, que já vão ter inventado alguma coisa de holograma, assim, e as pessoas, né, vão estar falando sobre... chip já, Tico. E na verdade o Renato entrou porque ele morava em Bom Sucesso, e aí eu falei, pô, Bom Sucesso, né, cara, bom sucesso. Aí falei, pô, é um sinal, vou chamar o cara, sei lá se o cara toca guitarra, toca qualquer coisa, mas é Bom Sucesso. E aí ele entrou na banda, mas isso é verdade, não é brincadeira, é sério mesmo. E aí você falou, como é que vocês lidaram com o sucesso? A gente demorou 5 anos até chegar a uma gravadora.
E depois que a gente lançou nosso primeiro disco, não caiu do céu, assim, não foi uma coisa fácil. A gente veio primeiro aqui para Porto Alegre e rodamos todo do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, fomos parando em quase todas as rádios que aceitaram, enfim, que aceitavam o nosso trabalho. E aí depois sim, a gente conseguiu de alguma maneira despontar para o Brasil e aí tentar manter isso é o mais difícil, né? Porque chegar ao sucesso as pessoas podem até chegar, o difícil é você... Isso é um clichê, porque exatamente é porque é verdade, né? Os clichês são verdade, né? Então, assim a gente tenta lidar com o sucesso, sempre com o pé no chão, sabendo que a gente tem que trabalhar bastante para poder manter isso que a gente conquistou. Beleza, está aí um pouquinho da história dos Detonautas que estão comigo hoje aqui no nosso Conversa de Bar. A gente ouve de fundo o som ao vivo hoje aqui no Aquarium Club. Van Halen, né? Que é um baita som, que é brincadeira. Vamos conversar com o Luiz Paranhos, que vem aí conversando com o professor Johnny Rockcotes, da Academia Mudança, Independência 831, telefone 3311-6365, trabalhando corpo e mente com arte. Agradecendo a presença de toda a nossa equipe por aqui, o Rubens Assunção do nosso comercial. Hoje estreando conosco é Fernanda Souza, a mulher da fotografia. As fotos à disposição no nosso Orkut, também no nosso blog, o blog do Brasil, fabianobrasil.blogspot.com. Você acompanha as fotos e toda a repercussão das nossas gravações. Hoje estamos gravando numa quinta-feira o programa inédito no sábado às 10h30 aqui na nossa Poa TV. Luiz Paranhos, vai aí, meu velho. Conversa de Bar. Oferecimento